live de hoje é sobre como emitir o visto J1 no Chile, visto de intercâmbio, e possibilitar que a gente faça o Work and Travel, o Au Pair, ou Camp Leader, ou outros vistos desse tipo, outros intercâmbios outros intercâmbios dos Estados Unidos ainda esse ano, mesmo com a restrição do território brasileiro, porque para quem não sabe, o brasileiro não pode ir direto, não é o brasileiro, quem estiver no Brasil não pode ir direto para os Estados Unidos. E por isso os consulados do Brasil não estão abertos. Mas existe essa possibilidade de ir para o Chile, tirar o visto J1 lá e embarcar do Chile direto para os Estados Unidos. Hoje a gente vai falar com o Faustino, o Gustavo, Gustavo Faustino é o nome dele. Ele é da Faustino Vistos e ele que está fazendo essa solicitação de vistos para brasileiros no Chile, que permitiu com que várias au pairs embarcassem ano passado, já esse ano. E duas pessoas que eu conheci que estão fazendo Work and Travel nesse momento tiraram o visto com ele. Por isso que eu convidei ele para vir para cá. E aí, Gustavo? Tudo bom? Oi, tudo bom, Tarsila? Tudo bem, muito obrigada por ter aceitado o convite, contar para o pessoal como funciona o seu trabalho, como eles podem tirar o visto J1 no Chile. E galera, eu vou pedir para vocês mandarem perguntas na caixinha de perguntas que tem aqui no ponto de interrogação, para a gente responder tudo no final. Então a gente passa todo o conteúdo e depois a gente responde as dúvidas de vocês no final, tá? Agora, você vai um pouquinho pra gente. Então, boa noite, Tarsila. É um prazer estar aqui com vocês e toda essa galera que está aí querendo fazer o visto para os Estados Unidos e Work and Travel e tá tudo meio parado por aí, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo, sou fundador da Faustino Vistos, né? Todo mundo me conhece como Faustino, mas na verdade eu sou o Gustavo. Eu até brinco assim, quando dá certo é o Faustino, quando dá errado é o Gustavo. A gente brinca aqui. Mas eu sou o fundador da Faustino Vistos, né? Hoje é a empresa com o melhor índice de qualidade no Google. Não temos nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Trabalhamos com vistos de não imigrante para mais de 20 países, né? Temos a nossa matriz aqui em Belo Horizonte, temos a filial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul também, onde contamos com 2 colaboradoras. Atendemos clientes do Brasil inteiro e agora, durante a pandemia, também expandimos um pouco mais. Estamos atendendo clientes, inclusive, de processos de visto J1 da Argentina, do Peru, da Colômbia, África do Sul também. Surgiu uma cliente que descobriu o nosso contato num grupo de Facebook. Lá da África do Sul também precisava fazer o visto J1. Por lá também está tudo fechado, né? Então, resumindo um pouquinho assim da Faustino Vistos, nós temos essa missão aí, né, realmente de realizar o sonho das pessoas, de facilitar esse processo tão chato, tão burocrático, tão cansativo que é um processo de visto. A gente está aqui realmente para facilitar isso, né? Ainda bem. Ainda bem que você existe. Eu queria te perguntar, para começar, como que surgiu essa possibilidade de tirar o visto J1 no Chile? Como que isso aconteceu? Começou ano passado, né? Obviamente, no ano da pandemia. Foi em outubro, na verdade, do ano passado. Nós estávamos com uma demanda muito grande de clientes para fazer processo de J1, F1, esses vistos de estudos e intercâmbio. E a gente gosta muito de pensar fora da caixa, né? O cliente ele tem um problema, a gente precisa encontrar a solução para esse problema, né? Então eu primeiro entrei em contato com a embaixada, com o consulado, na verdade, o consulado geral dos Estados Unidos em São Paulo, perguntando se seria possível que algumas pessoas, alguns brasileiros, fizessem o processo de visto fora do Brasil, porque eu já tinha pesquisado, algumas embaixadas dos Estados Unidos já estavam abertas na América Latina fazendo o processo de visto normalmente. O consulado geral daqui deu ok, disse que não teria problema, desde que nós entrássemos em contato com as respectivas embaixadas e consulados. Então eu entrei em contato com a embaixada dos Estados Unidos no Paraguai, Equador, Chile e Panamá, Guiana e Jamaica nos últimos dias também. Então eles autorizaram, falaram que não teria problema nenhum, que as pessoas poderiam fazer o processo de visto lá, desde que elas cumprissem requisitos, né, os requisitos de quarentena e as leis, as determinações sanitárias de cada país. E aí que começamos a enviar os primeiros clientes, principalmente de J1, em outubro, para fazer esse processo fora do Brasil. O Chile ele virou hoje a melhor opção, porque em função de custos, em função de demanda, de facilidade de conseguir o visto. Facilidade que eu digo assim, no sentido que o processo ele é mais prático, o processo ele é mais ágil, né? Então, só pode ficar menos tempo por lá também. Então foi dessa forma que surgiu. Nós tínhamos um problema, precisava encontrar uma solução para o problema do cliente, né? E a gente conseguiu encontrar a solução. Tudo com autorização de embaixada e consulado aqui dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e as respectivas embaixadas. E no Chile, mesma coisa, né? Então, quando eles autorizaram, nós começamos a enviar direto os clientes para lá. Então, hoje o Chile, ele é a melhor opção. Tem outras opções? Tem, mas o Chile, ele é a melhor opção. Tá. E quem pode fazer isso? Assim,
não é, provavelmente o visto de turista, isso não está acontecendo, né? Não sei, você vai poder me dizer, mas eu sei que não é qualquer intercâmbio, qualquer sponsor, qualquer pessoa que pode simplesmente ir para o Chile tirar o visto, né? Correto. Em maio, o antigo presidente dos Estados Unidos ele emitiu uma proclamação proibindo a emissão de vários vistos de trabalho, incluindo categoria J1, que é incluir au pair, work and travel, todos esses programas. Então era proibido. Em outubro, na verdade em setembro, teve um grande escritório de advocacia nos Estados Unidos, junto com as principais agências que fazem esse intermédio, esses programas de work and travel, de au pair. Então posso citar as agências de au pair, Cultural Care, Au Pair in America, Au Pair Care, Intrex. Então, assim, todas essas empresas elas se juntaram e foram para a justiça recorrer a essa decisão. E teve um juiz lá da Corte da Califórnia que aceitou e derrubou, no dia 1º de outubro, ele publicou a decisão, derrubando esse decreto, parte desse decreto do Trump, né? Então, e aí, qual que era o requisito? Que as embaixadas e consulados que estivessem abertos, eles seriam obrigados, assim, né, eles não poderiam se negar a processar esses vistos de trabalho, J1, H1B, L1, vários vistos de trabalho que estavam proibidos por essa decisão do Trump. E aí caiu essa decisão, e aí as coisas começaram a acontecer. Então, essa decisão ela ainda está válida, tanto a decisão judicial quanto o Visa Ban, eles estão válidos até o dia 31 de março, o Visa Ban, na verdade, está válido até 31 de março. A decisão judicial ela permanece normal. Inclusive, o governo recorreu 2 vezes e perdeu. Então, a justiça manteve essa decisão, essas exceções. Quem que pode participar? Hoje é qualquer um? Não. A empresa, a agência de intercâmbio lá nos Estados Unidos, a agência que realiza o programa, ela precisa fazer parte de uma dessas organizações. Que organizações que são essas? NAM, que é uma das maiores organizações que tem, a grande maioria das agências de intercâmbio fazem parte dessa organização, e o US Chamber of Commerce, que na verdade é uma coisa mais voltada para a área financeira, então grandes bancos como Santander e Itaú fazem parte dessa instituição. TechNet, que é uma instituição, é como se fossem grandes sindicatos, usando assim para ficar mais fácil de entender. Essas empresas fazem parte desses sindicatos. TechNet, que são empresas como Google, Facebook, Microsoft, Apple, que fazem parte, são grandes empresas. E também tem a Interaction Corporation, que daí tem algumas agências de intercâmbio que fazem parte dessa organização também. Então esses 4 sindicatos, eles englobam praticamente a grande maioria das agências de intercâmbio. Então, quem vai participar do programa é beneficiado por essa decisão judicial, porque tá tudo certo. O consulado ele tem que aceitar lá a solicitação do teu visto, porque existe uma ordem da justiça que eles têm que aceitar. E ponto final. Eles nem questionam isso, para você ter ideia. Nossa, que bom. Mas, e até respondendo a tua primeira pergunta, não é possível fazer o processo de turismo fora do Brasil ainda. As embaixadas não aceitam. A gente já tentou entrar em contato com algumas, até para facilitar alguns processos de renovação, e todos eles são unânimes, dizendo que não, nós não vamos processar visto de turismo para estrangeiros. Né? Então, esse é o posicionamento. É que a questão do intercâmbio é uma oportunidade cultural, né? Tem um outro peso, não é só um turismo, a pessoa indo passear. Tem, no caso do Work and Travel, muitas empresas, elas precisam dessa mão de obra, né? Desses estudantes, elas contam com isso há anos. Muitas famílias contam com as au pairs há anos, então tem esse outro peso, né, também, que faz parte da cultura, da economia e das relações internacionais há muito tempo. Exato, exatamente. Tá. Próxima pergunta é: qualquer tipo de intercâmbio pode recorrer a essa alternativa, desde que ele seja um intercâmbio de agência? Tipo, intercâmbio de idioma também pode, ou são só intercâmbios de trabalho? Aí que tá. O Visa Ban, ele é para vistos de trabalho. Então, ele é específico para vistos de trabalho, que são J1, L1, H1B, H2B. São esses tipos de vistos que estavam com restrições, né? Então, é claro, se a pessoa vai, por exemplo, para participar de um programa de intercâmbio de idiomas e ela vai solicitar um visto F, ela pode fazer sem problema nenhum, não existe nenhuma restrição. Tá? Mas para o J1, especificamente, a agência de intercâmbio que vai intermediar esse processo lá nos Estados Unidos, a empresa, o sponsor, ele precisa fazer parte de uma dessas organizações que eu citei. Senão a pessoa não consegue.
Então, no caso de intercâmbio de idiomas, também tá válido ir para o Chile tirar. Porque o problema é que aqui Sim, no Brasil, o consulado não tá aberto, né? não, Então, não dá para ir tirar mesmo para os vistos que estão permitidos exato, tranquilamente. Então, para exato. curso de idioma também vale a pena ir para o Chile e fazer isso, se a pessoa quiser, né? Vale, vale. Inclusive tem vários clientes, tem ex-au-pairs que foram para o Chile fazer agora visto F1 para idioma, inclusive tiveram visto aprovado lá sem nenhum problema, tem algumas que já estão nos Estados Unidos. Então, Aham. assim, o visto F1, que é visto de estudos, não tem problema nenhum. Aqui no Brasil o consulado está fechado, não tem perspectiva de abertura, eles processam alguns vistos de emergência. Então, assim, Ah, é possível fazer um visto J1, por exemplo, para au pair aqui no Brasil? É. E aí tem outros requisitos, além desses que eu já falei. Então, por exemplo, a au pair ela precisa ter match com uma família que atue na linha de frente de combate ao Covid. Então, assim, geralmente são hum, famílias de médicos, militares, funcionários do governo. E aí as agências já têm uma cartinha padrão, a gente precisa mandar um e-mail para o consulado com todos esses documentos, o consulado analisa os documentos e diz se essa pessoa é elegível a ter uma entrevista de emergência ou não. A gente uhum, faz um filtro antes até mesmo para poder alinhar a expectativa da pessoa, né? Para não gastar aí US$ 160 à toa. E aí uhum. o consulado analisa e dá ok. A pessoa faz a entrevista normal. Hoje eu tive cliente fazendo entrevista em São Paulo e Porto Alegre. No consulado fizeram, tiveram visto aprovado, pegaram o passaporte hoje, estão embarcando na semana que vem. Direto, porque... E aí tem um outro detalhe, para quem consegue fazer o visto aqui no Brasil, tu recebe uma autorização de embarque. Tu não precisa sair daqui para Ir para fazer outro uma país. quarentena. Isso, recebe uma autorização de embarque e já vai Entendi. direto para os Estados Unidos. É uma situação mais. São apenas algumas situações, né? Não é tão É, simples assim. é bem específico. Tá. E como que funciona o processo para quem gostaria de saber assim o que ela deveria fazer por onde começar? O processo do visto. Uhum. No Chile. Ok. Com você, por exemplo. Beleza, beleza. Primeira coisa, né? Usando principalmente o teu público. Por exemplo, vou participar de um programa de Work and Travel. O que eu preciso ter em primeiro lugar? Já tem que ter o teu sponsor, já tem que estar Sim. com isso encaminhado. E aí, o que Tem a que estar com gente a vaga de faz? emprego, né? Então, tipo, Tem que estar com a considerando que vaga a de emprego. pessoa tá com a vaga de emprego, tá com tudo certo, só que agora ela tem o empregador, ela tem o emprego, ela tem o documento do intercâmbio, ela tem a agência, ela tá com o programa certo. Aí ela precisa tirar o visto. Ok. Aí entra a nossa parte para facilitar a vida da pessoa. Que entra desde o preenchimento assim, do DS-160, que né, tem pessoas que têm dificuldade para preencher, tem outras que não, tem muitas pessoas que preenchem errado. Então, assim, hoje Uhum, a gente vê que a maioria dos vistos que são negados são por erros no preenchimento do DS-160. Então, isso é nossa responsabilidade, somos nós que preenchemos o DS-160. A gente vai orientar a pessoa sobre os documentos que são necessários para o dia da entrevista. A gente faz uma simulação de entrevista antes da entrevista, onde a gente diz, olha, o oficial consular pode perguntar por que tu escolheu esse tipo de intercâmbio. E por que tu escolheu, e o que tu vai fazer quando o teu programa de intercâmbio terminar. Então tem perguntas que são específicas de cada processo, até mesmo de cada perfil, a gente prepara o cliente para o dia da entrevista, né, para que ele não seja pego de surpresa com qualquer pergunta que seja, né, a gente prepara ele para uhum. responder qualquer tipo de pergunta, né. E aí toda essa parte de agendamento também é nossa responsabilidade. Então, a gente consegue fazer, a gente cria a solicitação de visto, o cliente efetua o pagamento da taxa, ou a gente efetua e nos reembolsa, isso para nós é indiferente. Nós fazemos o agendamento e tem alguns casos ainda que a gente consegue fazer uma solicitação de emergência para antecipar a entrevista desse cliente. Então, tem alguns programas de intercâmbio que a gente consegue fazer um pedido de emergência hoje para o consulado analisa e antecipa a entrevista desse solicitante de visto. Então, resumindo, né, é isso que nós fazemos. Então, desde a parte inicial do DS-160 até lá o final, agendamento de entrevista, simulação de entrevista, tudo isso é nossa responsabilidade. E é claro, isso falando do processo do visto. E aí entra um outro processo, que é a entrada no Chile, que é praticamente um outro serviço, né? Por quê? A pessoa tem que fazer um teste de RT-PCR antes de marcar para o Chile, tem que ter um seguro-saúde, tem que ter a hospedagem confirmada. Existem requisitos de quarentena no Chile, a gente pode conversar sobre isso depois também, Uhum. mas a gente também faz todo esse acompanhamento pré-embarque para o Chile, acompanhamento para entrevista e também acompanhamento para embarque para os Estados Unidos, porque tem estados hoje que exigem um formulário de preenchimento, por exemplo, Nova York é um estado que exige um formulário para você entrar.
Então, tudo isso a gente vai facilitando para o cliente. A gente quer desburocratizar esse processo. O cliente ele já perdeu muito tempo, às vezes, já muita energia procurando sponsor, e aí investe aqui, e aí aquela correria, e aí aquela ansiedade, será que eu vou conseguir meu visto? Então, assim, a gente está aqui para tranquilizar o cliente, dizer, olha, deixa que a gente resolve isso e te preocupa com o teu intercâmbio, te preocupa em fazer as tuas malas e ir para o teu intercâmbio, que a parte do visto a gente resolve. Nossa, dá até um alívio. Tá. Então vamos falar sobre essa parte do Chile. Quanto tempo eu preciso ficar no Chile? Quanto tempo antes do meu intercâmbio eu precisaria ir para o Chile, por exemplo? Existe um requisito do governo chileno que você deve cumprir 10 dias de quarentena quando você chega no Chile. Isso é para qualquer cidadão, é para qualquer pessoa. Não importa se veio do Brasil ou do Peru. Vai ter que cumprir 10 dias de quarentena no Chile. É uma exigência do governo chileno. Consequentemente, a embaixada acaba exigindo isso também, porque é uma regra do governo local. Então, 10 dias de quarentena, tu pode fazer a tua entrevista depois desses 10 dias, e aí o visto é ele emitido, e aí depois eu vou contar aqui um segredinho, um pulo do gato para quem quer ficar menos tempo no Chile. Se tu faz a tua entrevista no 14º dia, o consulado emite o visto, em até 5 dias úteis ele devolve o passaporte. Então, são 2 cenários. Quem faz entrevista com 10 dias de quarentena vai precisar ficar no Chile entre 18 e 22 dias, tá? Isso é uma média, pode ser menos, pode ser mais, tá? Mas assim, a média tem sido essa. Quem faz a entrevista com 14 dias de quarentena, geralmente pega o passaporte 2 dias depois, ou até mesmo no dia seguinte. Então, eu tive cliente que fez a entrevista ontem com 14, ela tinha 15 dias e ela pegou o passaporte hoje. Então, assim, ela ficou 16 dias no Chile, ela já pode embarcar para os Estados Unidos. Ela não vai embarcar hoje porque ela vai ficar mais tempo lá com outras meninas e elas combinaram o embarque juntas. Mas ela poderia embarcar hoje. Então, assim, ela poderia encerrar o processo dela no Chile com 16 dias. Então, a minha dica, quem puder chegar com 14 dias antes da entrevista, chegue 14 dias antes. Se não puder, só puder chegar com 10, tudo bem, não tem problema. Mas se você quer ficar menos tempo no Chile, o ideal é fazer 14 dias de quarentena antes da entrevista, que daí o passaporte, a devolução do passaporte é muito mais rápida. Que interessante isso, né? É bom saber. E só estando nesse ramo mesmo para eu saber, porque eu jamais pensaria nisso, assim, é super contra-intuitivo, mas você tem aí todas as pessoas que você já fez o visto, não tem como negar, né? Contra fatos não há argumentos. Não. Tá. Eu preciso falar espanhol? Então, a entrevista é em inglês, né? Isso. A entrevista ela é em inglês. Na verdade, tem algumas pessoas, eu já tive alguns clientes que o cônsul até perguntou se ela queria fazer a entrevista em espanhol ou em inglês. A maioria das pessoas preferem fazer em inglês, mas é de praxe que ela seja feita em inglês. Mas, assim, o básico do espanhol, assim, pelo menos um pouquinho, né? Porque assim, tu vai chegar na imigração. O básico do espanhol, o brasileiro já nasce sabendo. Já nasce, não adianta. Então, assim, na imigração eles falam, né, a maioria das pessoas falam espanhol, tu não entende nada, porque eles falam muito rápido, mas aí tu já tá com os documentos na mão, tu sai mostrando os documentos e eles já te mandam embora, não tem problema nenhum. Então, assim, às vezes passa um perrenguezinho em outro, num supermercado, numa farmácia, alguma coisa, né, porque são termos completamente diferentes. Então, assim, a galera se vira mesmo, mas a entrevista, que é a entrevista do visto, ela é 100% em inglês. Ah, tá. Tranquilo. Como qualquer entrevista de J1, né? É sempre em inglês. Exato. E como tem sido a entrevista? Os seus clientes têm te contado? Bom, hoje, para vocês terem ideia, já foram mais de 200 clientes que fizeram o processo no Chile desde o dia 23. Mais de 200. Tanto de visto J1, F1, L1 e H1B. Grande maioria J1. A grande maioria, assim, a grande maioria esmagadora é J1, tá? É unânime, e assim, todos dizem assim, Gustavo, a minha entrevista foi muito tranquila, o ambiente da Embaixada dos Estados Unidos no Chile é um ambiente leve, os oficiais consulares são pessoas super educadas, eles são gentis, eles são queridos, o que é diferente aqui no Brasil, né? Que já é um processo mais, eles são, né, são mais sérios, não tem muito sorriso, aquela coisa assim, tu acha até que tá fazendo alguma coisa errada, né? Lá no Chile não é essa a impressão que as pessoas têm. Geralmente, assim, também, grande maioria esmagadora, eles fazem 2, 3 perguntas, tá? Então, geralmente por que você precisa desse visto, ou o que você vai fazer nos Estados Unidos, o que você pretende fazer quando voltar para o Brasil, por exemplo, e quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos. Ou,
que dia que você chegou no Chile. Eu tive várias au pairs que chegou para fazer entrevista e a cônsul perguntou assim, que dia que você chegou? Aí eu cheguei dia tal, ok, seu visto está aprovado, assinou o 10 2019, mandou embora. Então, assim, foram várias que fizeram entrevista com uma pergunta, Nossa, que sonho. sem mostrar nenhum documento, sabe? Então tem várias, assim, tem vários relatos, assim. E outras, por exemplo, teve uma que foi muito curioso, que a cônsul perguntou para ela assim, me conta um pouquinho a sua experiência com crianças, que ela estava fazendo processo de au pair. Ela começou a falar, com o interrompeu, ela não precisa falar mais, assinou o 10 2019, ela talvez está aprovado. Pode ir embora. Que engraçado. Nossa, então, é uma política realmente muito diferente do Brasil. No muito. Brasil eles fazem algumas perguntas, você fica te olhando com aquela cara de será que de você é desconfiado. um terrorista? Tipo, aquele ambiente de tensão, medo de espirrar e ser mandado embora. É bem isso mesmo. A sensação que a gente tem é essa, que está fazendo até alguma coisa errada, né? Uhum. Então, no Chile, a sensação que as pessoas têm... intercâmbio, moça, pelo amor de Deus. É bem isso. Tá. Mas, assim, em resumo, tem sido muito tranquilo o processo. Muito tranquilo mesmo. Ah, que bom. Pelo menos notícias boas, né? No meio dessa loucura. É verdade. Tá. Já aconteceu do visto ser negado? E se o visto for negado? De J1, não tivemos nenhum visto negado até hoje. Nem de au pair, nem de doutorado, pós-doutorado, que tem pessoas que precisam desse visto para fazer um pós-doc, algum faz doutorado sanduíche, e work and travel também. Nenhum J1 negado. Tivemos um caso, uma família fazendo o processo de F1, o esposo com F1 e a esposa e o filho com F2, e eles foram negados. Foi o único caso até hoje de negativa de visto no Chile. Conosco, né? O resto, todos os outros, todos J1, H1B, L1, enfim, todos aprovados. O1 também, teve um visto, O1 foi aprovado também. Então, tivemos apenas um caso, uma família, como eu falei, que foi negado o visto. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Voltou? Deu uma travadinha. Voltou. Voltamos. Voltamos. Beleza. O visto J1, ele já é um visto de ser difícil de ser negado mesmo no Brasil, né? Tipo, aqui normalmente o que eu recomendo para as pessoas é não dê indícios de que você vai perder aula, porque eles realmente negam. Se eles souberem que você vai perder a aula da faculdade, você vai ter o seu visto negado. E se você não conseguir se comunicar, também. Tipo, já aconteceu de eu ver, eu tive o visto negado, tá, fui falar com a pessoa e a pessoa falou, putz, eu travei, eu não consegui me comunicar. Zero, assim, aí não tem como, né? Mas, em geral, é um visto muito fácil de tirar. Eu não sei no Chile, mas aqui no Brasil, inclusive, eu acho que talvez lá seja a mesma coisa. Dá para tirar o visto de turismo, agora não, né, por causa da pandemia, mas aqui no Brasil, em condições normais, dá para tirar o visto de turista junto com o J1. Você tem o J1 aprovado e já pede visto de turista. E tem pessoas que já tiveram o visto de turista negado e que conseguiram tirar o visto de turista por conta desse hack, assim, sabe? Desse truque de pedir no dia que tirar o visto J1. Mas, só tirando o visto J1 eu tive um cliente agora, até tá que... bom, né? Eu tive um cliente que tentou fazer isso no Chile, ele tá fazendo F1, foi aprovado, e no término da entrevista ele perguntou pro cônsul, olha, ele precisa renovar o visto. Eu posso aproveitar para renovar o meu visto? Eu disse, não. O turismo agora não tá rolando, intercâmbio apenas, ponto, tudo bem, vamos se contentar com ótimo. isso. Vamos reclamar. Tá. E tem diferença do visto J1 tirado aqui no Brasil pro visto J1 tirado no Chile? Então, nós assim, tivemos algumas surpresas com esse processo no Chile. Né? O padrão é o quê? Geralmente vai fazer um work and travel, 2 ou 3 meses, tu recebe ali 3 meses de visto, às vezes mais 15 dias, ou até mesmo mais 30 dias. Então tu ganha 3, 4 meses de visto. Né? Esse é o padrão. No Chile, as pessoas que fizeram work and travel receberam 1 ano de visto. 1 ano. Então, assim, work and travel de 3 meses, tem inclusive o Felipe, que eu acho que até foi ele que comentou, né? Comentou que nós fizemos esse serviço para ele e ele recebeu de 1 ano. E outras pessoas que fizeram também receberam de 1 ano normalmente. Então, assim, não sei qual é a política que a embaixada determina para isso. O que eu sei você não vai receber um visto J1 para mais de 1 ano. Mesmo, por exemplo, hoje eu tive clientes que estão indo fazer um doutorado, são 4 anos. Eles optaram pelo J1 por algumas diferenças do F1. Eles podiam escolher um ou outro, eles escolheram J1 e J2.
eles receberam visto de 1 ano, porque existe uma política de reciprocidade entre Estados Unidos e Brasil, que visto de intercâmbio tem duração de no máximo 1 ano, não mais do que isso. Pode ir renovando depois, não tem nenhum problema. Mas no Chile, quem está fazendo, inclusive para Work and Travel, está ganhando 1 ano de visto. É um bônus, né? Porque Um agora baita bônus. o Felipe tem permissão para continuar nos Estados Unidos depois do Work and Travel por mais até 2022, se não me engano, ele falou que ele pode ficar lá até 2022 com permissão de trabalho. Tipo, é bizarro isso. Aí a gente tá até conversando para saber como que ele vai fazer, se ele vai aplicar direto com o sponsor e tal, mas assim, é uma oportunidade absurda, né? Tipo, você vai para um intercâmbio de 3 anos e ganha de 3 meses e ganha, sei lá, 7, 9 ganha de bônus. Assim. E é importante, né? Porque só o visto válido não te resolve nada, né? Porque terminou o intercâmbio, encerrou ali o teu processo com o sponsor, acabou o prazo do teu DS 2019, tu precisa renovar o DS 2019, né? Porque é isso que garante a tua permanência trabalhando nos Estados Unidos, né? Sim. O interessante é que ele pode renovar, trocar de intercâmbio lá dentro, né? Ele não precisa sair do país. Então, ele pode entrar num estágio, num outro intercâmbio de trabalho, de estudo. Do estudo, não tenho certeza se é com o Jota. Mas a gente vai ver. O caso do Felipe, ele vai gravar um vídeo comigo pro final. Legal. Mais pra frente, pra contar como é que foi. E vamos falar assim da sua assessoria. Como funciona? Quais são os valores? Como que o pessoal pode entrar em contato com você? Legal. Bom, acho que a parte da parceria, assim, acho que deixo para te falar depois para os teus alunos e teus clientes também, né? Mas é claro, a gente tem 2 formas hoje, a gente tem 2 planos de assessoria, na verdade, né? Eu tenho um plano que eu atendo o cliente de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, horário comercial, normal, e tem pessoas que se contentam com isso, tá tudo certo, a gente resolve também, processo dentro de horário comercial, de segunda a sexta. E o plano 1, nós temos um prazo de até 7 dias para chegar na etapa do agendamento. Ou seja, quem contrata o plano 1 hoje, eu tenho um prazo de até 7 dias para chegar na etapa do agendamento. Ou seja, para chegar na etapa que essa pessoa vai saber o dia que ela vai fazer a entrevista dela. Então, geralmente eu faço antes disso, né? Geralmente em 4, 5, às vezes até menos. Essa é a verdade. A gente procura agilizar da forma mais rápida possível. Esse é o plano 1. O plano 1 tem um investimento de R$350, tá? Esse é o plano 1. Segunda a sexta, das 9 às 18, a gente faz agendamento até 7 dias. E aí tem o plano 2, que eu atendo de segunda a sábado, das 9 às 23 horas, e a gente faz agendamento em até 48 horas. Então, assim, eu tenho clientes que, por exemplo, que contrataram hoje de manhã e já estão com a entrevista agendada. Já estão agendados. Teve uma argentina que me contratou ontem, era quase 11 horas da noite. Ontem mesmo eu fiz o agendamento dela, ontem mesmo eu fiz o pedido de emergência para ela, hoje de manhã o pedido de emergência dela foi aprovado e ela vai fazer a entrevista dia 10 de março agora, porque estava lá para 27 de abril. Então, assim, ela contratou o plano 2, né? A gente faz as coisas com muito mais agilidade. Então, quem está com pressa, quem precisa que as coisas aconteçam praticamente na velocidade da luz, a gente faz isso acontecer no plano 2 e o investimento do plano 2 é R$500, né? Então, eu posso falar do cupom? Pode, claro. Bom, e aí temos o cupom, né? Tem essa parceria contigo, quem é teu seguidor, todas as indicações que vierem através de ti, independente do plano, essa pessoa recebe R$50 de desconto em qualquer um dos planos, né? Então, esse é um cupom exclusivo para quem é seguidor, para quem vier através da tua indicação. E aí depois tu pode falar, claro, da parceria do cupom específico para quem é teu aluno, ou seja, para quem comprou o teu curso, que daí tem um bônus. Sim, para os alunos, o Gustavo fez uma condição super especial, então quem for aluno do meu curso, que as inscrições acabam hoje, inclusive, você contrata o plano 2, mas você paga o preço do plano 1. Então, Exato. Você ganha o melhor plano pelo preço do plano mais em conta. Então... Exatamente. Então, assim, toda essa agilidade do plano 2, agendamento em até 48 horas, geralmente a gente faz no mesmo dia, essa assistência até as 23 horas, e assim, não tem nenhum, e eu garanto, isso assim, tem poucas coisas que eu garanto no setor de vistos, mas é uma coisa que eu garanto, ninguém vai te atender de até as 23 horas. Perguntar para meus clientes, eu respondo mensagem de madrugada, porque a gente está ali, está trabalhando, está fazendo, e aí alguém mandou uma mensagem esses dias, está com um cliente 2 horas da manhã no aeroporto. A gente atende, né? Então assim, às vezes a gente até estende um pouquinho. Então assim, quem for aluno, quem comprou o curso, quem está matriculado no curso da Tarsila, e é importante deixar claro, essa condição ela é exclusiva para quem é aluno da Tarsila.
E aí, contrata o plano 2 pelo preço do plano 1. Ou seja, tu, ao invés de pagar R$ 500, paga 350 e tem todos os benefícios do plano 2. Nossa, maravilhoso. Se eu for fazer o Work and Travel, é isso que eu vou fazer. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. E qual que é o gasto médio de todo o processo de ir para o Chile, de passar a hospedagem, tem a passagem? Deixa eu vou dar até uma olhada aqui, enquanto a gente está na live, você pode ir comentando os preços da passagem para o Chile, para eu ter uma ideia. Ok. Bom, isso varia, claro, de pessoa para pessoa. Tem gente, é claro, tu tem que evitar fazer turismo num processo de pandemia, lá no Chile tá tudo bem controlado, mas tem pessoas que fazem, tá tudo certo. Então, assim, o que eu vejo hoje, e são relatos de várias pessoas, a média fica entre R$ 3.500 até R$ 5.500. Então, assim, eu tive cliente que foi com R$ 3.500, contando passagem, seguro, hospedagem, visto, tudo isso. R$ 3.500. Assim, foi bem contadinho, bem apertadinho, não fez muitos passeios. Assim, comida no Chile é um negócio muito caro. Tem várias meninas aí vão postando, esses dias postaram, acho que um quilo da laranja era R$ 16, um quilo de laranja. Então, assim, é um negócio bem caro. A comida no Chile, principalmente, é muito cara. Mas, assim, entre R$ 3.500 e R$ 5.000, até R$ 5.500, né? Acho que a partir de 4.000, 5.500 fica mais tranquilo. Ah, sim. E você comentou que também você compartilha, você tem um grupo, né, com todos os seus clientes e que muitas vezes eles conseguem agendar um Airbnb junto, que tenha mais de um quarto, e isso também facilita o processo e diminui o valor dessa parte do Chile, né? Perfeito. Nós temos um grupo exclusivo para clientes também, né? Um grupo que só participam clientes, pessoas que estão em processo em andamento conosco, e aí tem ali a oportunidade de conhecer outras pessoas, por exemplo, às vezes vai fazer entrevista no mesmo dia, tá pegando o mesmo voo, às vezes teve uma galera, foram acho que umas 8 ou 10 clientes que pegaram o mesmo voo, se conheceram no aeroporto, foram para o mesmo Airbnb. Então, assim, isso reduz muito o custo de hospedagem, principalmente, de alimentação também, porque daí tu faz as compras, divide e fica bem mais tranquilo. Sim, fica bem mais tranquilo mesmo. Bom, eu acho que aqui acabou a minha pauta. A gente pode abrir para perguntas agora. Deixa eu só explicar aqui para Ariane, que ela acabou de entrar, e ela perguntou sobre o que é o meu curso. Ariane, quando você sair dessa live, clica no link da minha bio para você ter uma noção. Tem as aulas disponíveis lá, tem um vídeo para você entender, mas é uma preparação para o tipo de intercâmbio de Work and Travel, que é esse intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos para você ganhar em dólar durante a sua faculdade. Mas eu não vou me estender falando disso aqui para a gente não perder o assunto da live, tá? E, bom, eu vou abrir aqui para as perguntas. O consulado americano no Chile é em qual cidade? Santiago. Só tem uma embaixada dos Estados Unidos no Chile que fica em Santiago, na capital. Não tem nenhum outro consulado. Eu estava até pensando sobre isso. Santiago não é uma das cidades mais baratas do Chile, né? Porque é uma grande cidade, uma capital. E como a entrevista só seria feita no 14º dia, eu poderia, por exemplo, me hospedar numa cidade mais barata, um pouquinho fora de Santiago, e depois, perto da entrevista, eu ir para Santiago? Tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? A questão da pandemia e a organização das quarentenas no Chile, tanto das cidades e dos bairros, ela é muito organizada. Então, assim, o governo ele tem isso muito bem organizado e muito sob controle. Então, por exemplo, tem cidades da região metropolitana de Santiago que estão na fase 2 de quarentena. Tá? As fases de quarentena elas são divididas em 4. Fase 1, que é a fase de quarentena total, ninguém sai de casa, restrição total. Fase 2 tem restrições também. Fase 3 tem restrições, mas é mais flexível. Tu pode sair, tu pode ir no mercado, pode ir na farmácia. Depois dos 10 dias, principalmente, tu pode sair, não tem problema nenhum. Fase 4, que já podem ser nos finais de semana. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque se tu ficar hospedado numa região que está em fase 2, tu não consegue ir para uma região de fase 3. Tu não consegue mudar de uma região para outra. Então, se tu te hospeda numa cidade de fase 2 e essa cidade não avança para fase 3, tu não pode entrar em Santiago. Não pode. Nossa! Só entram
trabalhadores essenciais. Então, assim, tem barreira sanitária, então tu não consegue ultrapassar, tu não consegue, eu preciso ir lá no consulado fazer minha entrevista. Ok, isso não é um serviço essencial, não é uma coisa que tu realmente precisa, então tu não pode ir. Então, assim, e até mesmo dentro de Santiago, tem regiões em fase 2 e regiões em fase 3. Então, e regiões em fase 4. Então, eles têm isso muito bem controlado. Então, a minha dica, quanto mais próximo você estiver assim, da embaixada, ou nos bairros, que eles chamam nas comunas mais próximas, melhor. Mas tem que ter muito cuidado com o local da hospedagem. E isso tudo é atualizado diariamente no site do governo chileno. Então, assim, tu consegue acompanhar ali praticamente em tempo real qual é, tu procura lá pelo bairro e tu consegue saber qual é o bairro que está na fase 2, 3 ou 4. Nossa, eu jamais imaginei, porque isso aqui nunca aconteceu no Brasil, né? Então, eu jamais pensei que pudesse acontecer dessa forma. Tá, deixa eu pegar uma próxima pergunta aqui. O JS Zelias, eu esqueci seu nome, amigo. Desculpa. Eu posso fazer o World Packers enquanto espero o processo do visto? Eu acho que com as condições de quarentena do Chile, não é possível, né? Eles são bem Justamente por isso, restritos, né? assim, você não pode sair pra qualquer coisa. Exatamente. Então, por exemplo, agora, esse final de semana agora, que Santiago vai liberar saídas nos finais de semana. Porque até então, final de semana não tinha que sair de casa. Lockdown, nos finais de semana. Então, assim, a pessoa não poderia sair de casa nos finais de semana. Então, tem que ter esse cuidado. E aí, você vai fazer o Workpack. É difícil, porque se tu quiser ir para uma outra região, para uma outra cidade, tu vai passar problema. Vai ter problemas com isso. Elias, isso. Desculpa, Elias. Não vou mais esquecer. Tá. Aqui, essa é boa. Do Elias também. Quando posso tirar o visto para ir por Camp Leader em junho? Bom, qual é a situação atual da agenda de vagas disponíveis? Hoje, agora, se eu não me engano, posso até olhar aqui agora, nesse exato momento, para quando que tem vaga no Chile. Se eu não me engano, é 28 de abril. Ou seja, quem está iniciando o processo agora só está conseguindo agendar a entrevista para o finalzinho de abril, tá? Então, depende de quando que se tu quer em junho, o ideal é que tu inicie o quanto antes, porque daí tu pode fazer a tua entrevista em maio, por exemplo, na segunda quinzena de maio, ou até mesmo na primeira quinzena de maio, isso vai depender da data de início do 10 de 2019, mas as datas, elas estão sendo preenchidas com muita rapidez. Vamos dizer assim, o Chile hoje ele é a melhor opção. Assim, as pessoas estão escolhendo os brasileiros, não só brasileiros, pessoas de outras nacionalidades também estão escolhendo ir para o Chile, aqui na América Latina, para poder fazer esse processo. Então as vagas elas vão sendo preenchidas com muita rapidez. Deixa eu ver aqui agora as datas disponíveis. Nesse momento, 27 e 29 de abril. São as únicas datas que restaram em abril, 27 e 29. E aí tem a partir do dia 3 de maio, todo o calendário liberado. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, está aberto até março de 2022. Então, assim, quem fazer o Camp Leader em junho, inicia o teu processo no máximo na semana que vem, para já deixar a tua entrevista marcada para a primeira quinzena de maio. E assim, no máximo semana que vem, que eu digo assim, no máximo até sexta-feira da próxima semana. Porque a primeira quinzena de maio, ela vai esgotar assim, ó, em questão de 7, 10 dias já não tem mais vaga para a primeira quinzena de maio. Então, se você vai, por exemplo, começar a trabalhar dia 20 de junho, o ideal é que você chegue no Chile, tipo, dia 3, por aí, assim, para ficar uns 18 dias, que são, vamos supor que seja aquela condição. Faz a entrevista no 14º dia, o passaporte sai 2 dias depois, né? Mas coloca aí 1 dia ou 2 a mais para garantir, tipo, ficar 17, 18 dias, então teria que chegar no Chile dia 2 de junho. Exato. De junho, exato. Que daí já vai direto para os Estados Unidos. Mas já tem que estar com a entrevista marcada, né? Marcada. As vagas já estão para daqui 2 meses preenchidas, então. Exato, exatamente. Tá. O que eu preciso para pedir emergência no visto J1 no Chile? Bom, tem alguns pré-requisitos. Para vocês terem ideia, até o dia 14 de janeiro agora, eles aceitavam todos os nossos pedidos de emergência. Todos.
Todos, absolutamente todos. Depois do dia 14, eles começaram a filtrar um pouco mais, tá? Então tem alguns pré-requisitos. Quais pré-requisitos que são esses? Aí depende do programa também. Então, por exemplo, para participar de um programa de Work and Travel e que de alguma forma esse programa ele esteja beneficiando, às vezes, a economia local, ou tem algum tipo de atividade que ele está auxiliando, seja no combate ou mitigação do Covid, algo relacionado a isso que realmente esteja amenizando a questão da pandemia, que é um pouco mais difícil de acontecer com um programa de Work and Travel, é possível pedir uma emergência. Uma segunda opção é, se eu tenho meu DS 2019 com data para o dia 1º de março e de 1º de abril, e não tem vaga antes disso, a gente também pode fazer uma solicitação de emergência. Esse é um pré-requisito também. Tá? Isso para quem é Work and Travel. E a análise depende do oficial consular. Para quem está fazendo programa de au pair, é possível pedir com base na data de embarque também, de acordo com o 10 de 2019. Eles estão mais exigentes quanto a isso, eles não estão aceitando qualquer pedido de emergência para au pair, então eles estão filtrando mais. Então, assim, hoje é muito mais seguro se tu tem match com uma família que de alguma forma trabalha na linha de frente de combate ao Covid, ou nem tanto, ou se tu tá na idade limite que tu precisa participar do programa, a gente consegue antecipar isso também. Ontem, dia 10, tem manhã tá embarcando agora, dia 12, a gente conseguiu fazer o pedido de emergência para ela, foi aprovado, ela vai fazer a entrevista dia 22 de fevereiro agora. Tá embarcando agora, 6 horas da manhã. Ontem a gente pediu emergência, chegou o resultado ontem mesmo, hoje já tá indo amanhã. Então, tem alguns pré-requisitos, depende muito do tipo de programa. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso, dizer, olha, esse dá, esse não dá. Então, justamente perguntando sobre o F1 e para estudantes, se tem emergência. Tem. Para F1 tem. É um pouco mais flexível para conseguir emergência para estudante. Depende de cada caso, tá? Mas é mais fácil, tá mais fácil conseguir entrevista de emergência para F1 do que para J1. Outros J1, assim, todos os processos de J1 agora, na última semana que eu pedi de emergência, quase todos foram aprovados. Quais foram aprovados? Alguns de au pairs e programas de doutorado, de pesquisa, pós-doc. Todos esses foram aprovados, porque as pessoas não podem perder um dia de aulas, não podem perder um dia de pesquisa, não pode perder um dia de laboratório, até mesmo que a pessoa perde a bolsa. Então, tu não pode perder. Então, o consulado antecipa isso. Entendi. Essa aqui é boa também, ó. Você acha que o consulado do Chile pode cancelar os agendamentos de brasileiros? Olha, até o momento não há um motivo para que isso aconteça. E aí eu quero usar um exemplo bem prático do que aconteceu no Paraguai há poucos dias atrás. O Paraguai também era uma opção, era um pouquinho mais chato, até de pagamento de taxa, mas também era uma opção para fazer entrevista. O Paraguai, 2, 3 semanas atrás, eles falaram, olha, a partir de agora, nós não vamos mais aceitar processos de estrangeiros. Qualquer um, não é só de brasileiro, é de qualquer um. Eu fui investigar, saber por que isso aconteceu. E aí nós descobrimos que a agenda para fazer visto de turismo no Paraguai ela foi aberta. E até então estava fechada. Então acho que a embaixada pensou da seguinte forma, olha, a gente vai abrir a agenda de turismo. Se a gente continuar atendendo estrangeiro, vai ter uma enxurrada de brasileiro invadindo o Paraguai para fazer processo de turismo aqui. Então, ao invés de a gente restringir alguns tipos de visto, a gente restringe para todo mundo, ponto final. Não vem mais ninguém, só pode fazer Paraguai, cidadão paraguaio. Por que não tem esse risco, até o momento, disso acontecer no Chile? O Chile está fazendo processo de turismo desde outubro, para cidadão chileno. O Chile não faz processo para estrangeiro de turismo. Então, assim, o motivo que levou o Paraguai a parar de aceitar processo de estrangeiro foi esse. Isso já acontece no Chile. Então, assim, se tentar fazer um visto de turismo no Chile, tu não consegue. Então, assim, não teria motivo para isso acontecer hoje. Né? Mas, estamos numa pandemia. Embaixadas e consulados são soberanos nas suas decisões. Não tem como contestar, não tem como recorrer. Assim, a situação atual é essa. Pode mudar daqui 10 minutos? Pode. Mas, até o momento, estamos seguros quanto a isso. Beleza. Próxima pergunta. Para nós, J1 Work and Travel, geralmente fazemos as entrevistas em meados de novembro. Caso o consulado brasileiro já tenha voltado nessa época, você acha que eu poderia ir para o Chile com o intuito de pegar o J1 com 1 ano de duração? Não. Aí tu corre o risco, inclusive, de ter o visto negado. Porque daí o cônsul ia te questionar o seguinte, olha, a embaixada lá no teu país está aberta, né? Tá, o que tu tá fazendo aqui? Olha, mas teve uma vez que Assim, eu fui tirar um visto, por exemplo, eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. E aí eu não ia voltar para o Brasil.
E eu ia Sim, fazer um outro tipo de intercâmbio que precisava tirar o visto J1 de novo. Eu ia fazer isso ano passado. Eu terminei o Work and Travel sim. e eu ia fazer o Camp Leader. Só que no meio tempo, entre o Work and Travel e o Camp Leader, eu não ia voltar pro Brasil. Eu ia viajar, eu ia pra Jamaica, eu ia pro Canadá, tá lá. Eu ia tirar o visto no Canadá, o visto J1. E eu tinha perguntado pro sponsor se podia. Eles falaram que sim. Mas porque eu tava nessa situação, né? Tipo, eu tinha essa desculpa que era verdadeira. Ok, aí é diferente. Por exemplo, eu tenho clientes que estão saindo dos Estados Unidos com J1, estão lá com J1 e querem fazer e querem o F1, eles não querem só mudar de status. Eles estão indo para o Chile fazer entrevista sem problema nenhum. Só que se o consulado do teu país de origem, de nacionalidade, está aberto e tu está aqui, tu sai daqui para ir para um outro país, Ah, aí a aí condução da fica entrevista ela estranho. já é diferente. Aí fica estranho, porque assim, poxa, lá está aberto, tu está fazendo o que aqui? Porque hoje os oficiais consulares no Chile e em todos os países, eles não questionam por que tu está lá. Porque eles sabem, lá no Brasil está fechado, então está tudo certo. A Aham. partir do momento que aqui for aberto, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Quem mora, eu sou de Porto Alegre, mas eu moro aqui em BH. Quem mora no Rio Grande do Sul, mais na fronteira com o Uruguai, até 2017, tinha o costume de fazer entrevista em Montevidéu, porque era mais perto tu ir para Montevidéu do que tu ir até Porto Alegre. Fazia entrevista em Montevidéu sem problema nenhum. Quando o consulado dos Estados Unidos abriu em Porto Alegre, a galera que que seguiu indo para Montevidéu, os oficiais consulares começaram a questionar: peraí, tu tem um consulado na tua cidade, próximo à tua cidade, não é tão próximo, mas tu tem um consulado no teu estado, por que tu tá vindo aqui fazer entrevista? Tu tem que fazer entrevista lá. E eles começaram a negar, sucessivamente, vários pedidos de visto, porque agora tu já tinha uma opção dentro do estado, né? Então tinha essa justificativa. Então, assim, não recomendo, né, que se o consulado aqui estiver aberto, que você vá para outro país fazer isso. Tá. Só pode marcar a entrevista quando o DS estiver em mãos? Não. Isso é uma coisa que gera muita dúvida e controvérsia. A maioria das pessoas pensam que o processo funciona da seguinte maneira: eu preciso preencher todo o DS-160, colocar lá a minha SEBS ID, terminar o formulário, mandar para o consulado, depois pagar a taxa e agendar. Não é assim. Tem várias formas de fazer o agendamento. Então, assim, tem algumas informações que podem ser substituídas depois do teu agendamento. O que não pode ser substituído é nome e data de nascimento. Isso não tem como trocar. DS-160 tem como alterar. Então, assim, tem como agendar entrevista sem DS 2019. Tem como. Tá? A gente consegue antecipar e muito o processo dessa forma. Nossa, eu já não imaginava. Eu achava que era só com o DS, não. Mas isso aí é esquema que você que manja, né? Não recomendo que você faça isso em casa sozinho. Tá. Fica a dica. É, alguma previsão de serem criadas exceções para vistos F1 no Brasil? Não. Assim, eu gostaria, né? Mas é até uma controvérsia também, porque hoje a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil estimula muito, tem vários programas de bolsa, tem vários programas de intercâmbio que são assim, sabe, 100% de bolsa, que são financiados pelo governo americano, as pessoas recebem a bolsa e não conseguem fazer o visto aqui no Brasil. Então, assim, não tem previsão nenhuma, porque para o consulado, na verdade, para o Departamento de Estado, o estudante ainda não é um caso de interesse nacional. Por mais que, para mim, seja, na minha opinião e na opinião da grande maioria das pessoas, é. Porque assim, poxa, tu tá indo para lá, tu tá movimentando a economia, tu tá pagando, sabe, às vezes 20, 30, 40, 50 mil dólares por ano de faculdade, tu não pode ir para lá. Então, assim, como que isso não é algo de interesse nacional? Tu tá movimentando a economia do país. Essa era a Sim. visão do antigo presidente. O Biden já disse que vai mudar muita coisa, vai revogar muitos decretos. Então, assim, pode mudar, mas ainda não há uma previsão de que haja uma exceção para quem for fazer o F1. Mas tem uma notícia. Os consulados que foram abrindo, por exemplo, no Chile, quando eles reabriram, eles priorizaram dois tipos de processo. Processos isentos de entrevista, ou seja, renovação de visto, e menores de 14, maiores de 80, e processos de estudante. Todas as embaixadas e consulados que foram abrindo na América Latina, eles priorizaram na abertura estudantes e intercambistas. Então, por exemplo, poxa, o consulado decidiu abrir em março, vou fazer uma entrevista de turismo? Talvez não. Eles vão priorizar estudantes e intercambistas. É um padrão isso. Entendi.
Algumas. Tá. As outras perguntas que tem aqui, gente, elas são ou coisas que a gente já falou na live, aí eu vou deixar a live salva por algum tempo, vocês podem assistir de novo para pegar, para não ficar muito repetitivo. Ou coisas específicas do caso de cada uma. E aí eu acho que vocês podem perguntar para ele ou conversar comigo que a gente tenta saber isso aí, principalmente para ele, né? Porque é ele que manja dos vídeos todos. Eu vou pegar aqui a última, que é quais perguntas fazem na imigração do Chile? Então, geralmente eles perguntam o que tu está fazendo lá, e aí tu pode falar a verdade. Né? Olha, eu tô indo fazer uma entrevista na Embaixada dos Estados Unidos. Eles vão dizer, ok, cumpra essa quarentena. Então, você pode falar que tá indo fazer turismo? Pode, também, não tem problema. Só fica mais esquisito tu fazer uma viagem de turismo no meio de uma pandemia. Né? Principalmente saindo de um país como o Brasil. Então, fala a verdade, tá indo fazer uma entrevista, eles não pedem nenhum tipo de comprovante, a imigração é bem tranquila. De vez em quando eles sorteiam uma pessoa e outra para fazer mais um teste de Covid. Então, assim, faz um teste lá no aeroporto mesmo, às vezes acontece, tem alguns clientes que passaram por isso, né? Paga ali por amostragem, pega um, pega o outro, vai fazer um teste de novo. Então, mas a imigração é super tranquila, mas eles só perguntam o que tu está fazendo no Chile. E ele fala a verdade, tô indo fazer uma entrevista na embaixada. Ok. Suave. Já tá, Não já é que nem a tá, imigração dos Estados Unidos. Não, já tá tipo normal, assim, fazer isso. Ah, então tá. Eu achei essa aqui interessante também. Vai, saideira. Posso tirar o visto F1, voltar para o Brasil e depois viajar direto para os Estados Unidos? Não, né? Não dá. Tu pode ir pro Chile, fazer o teu F1, voltar pro Brasil? Pode. Só que para ir para os Estados Unidos, tu vai ter que fazer uma quarentena de 14 dias em outro país, enquanto estiver válida o travel ban, né? Enquanto houver restrição de viagens com o Brasil, tu vai precisar. Quem faz o processo de visto no Brasil, esses pedidos de emergência, exceções que eu falei, recebe uma autorização de embarque para ir daqui do Brasil direto para os Estados Unidos, sem quarentena, mas isso é para quem faz o processo aqui. Então, assim, tu não consegue ir para o Chile, fazer o F1, voltar para o Brasil e pedir a carta de embarque. Tu não consegue fazer isso. Tu vai ter que fazer uma quarentena em outro país de novo. Então, se o consulado do Brasil não abrir e a decisão judicial dos vistos já estão sem emitidos continuar, pode ir para o Chile tirar o visto tranquilo. Pode, tá, normalmente. Muito obrigada pela sua participação, por toda essa informação. Acho que foi muito rico para mim, para quem acendeu a experiência no coração da galera, no meu. E saber que é um processo muito palpável, assim, é fácil de fazer, é só contar com você, a gente chega lá, é só ter o emprego que vai dar tudo certo. Não é uma questão de si, está acontecendo, é só você ir para lá que você vai conseguir tirar o seu visto e vai conseguir fazer o seu intercâmbio. Então, isso é muito legal. Exatamente. Tarsila, obrigado por esse convite, né? Uma alegria enorme estar aqui contigo, de coração. E assim, galera, vocês também podem contar com a gente, podem contar com a Faustino Vistos. A maioria das pessoas falam comigo, né? Então, assim, podem contar com a gente. Assim, a gente está aqui super à disposição para ajudar vocês, até mesmo para esclarecer dúvida. A gente está aqui à disposição para fazer isso acontecer. Eu sei que para muitas pessoas um programa de intercâmbio é um sonho. Você economiza daqui, economiza dali, trabalha daqui, trabalha dali. Então, assim, é um sonho. A gente está aqui para facilitar isso, para fazer esse sonho realmente virar realidade. O visto, ele vai ser consequência. Com certeza, com certeza. Podem contar com você, podem contar comigo e a gente vai continuar indo do jeito que der, a gente vai acontecer. Legal. Muito obrigada, vou deixar a live Eu que agradeço. por uns dias. Então, até a próxima. Até a próxima.